Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta quarta-feira abençoada. Venho rapidamente trazer uma palavra, uma semente da palavra de Deus para o coração de todos os meus queridos e amados irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 39, que diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, abre a porta dessa palavra e fala ao coração desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Espírito Santo, fala no coração de cada um nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Então vemos aqui, irmãos, essa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa. Aqui vemos aqui que Lucas, Lucas, ele era médico, e Lucas relatou essa passagem maravilhosa aqui de Jesus no Getsemane. Getsemane era um jardim onde Jesus sempre ia orar, sempre ia buscar a presença do Pai, a face do Pai. Jesus sempre ia se revestir do Espírito Santo nesse lugar, em oração. Então esse lugar, o Getsemane, é o lugar da oração, era o monte aonde Jesus costumava ir orar e buscar o Senhor, aonde ele travava muitas orações, muitas guerras espirituais, muitas pelejas. Ele buscava o Pai neste Monte das Oliveiras, como de costume. Então nós temos que ter também em nossa vida o Monte das Oliveiras. Temos que ter um monte na nossa vida, o Monte das Oliveiras, um lugar sempre onde possamos travar as nossas batalhas, nossas lutas, nossas guerras, nossas pelejas em oração. Então vemos aqui que e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e também os discípulos seguiram Jesus. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Então vemos aqui, irmãos, que a oração na vida do cristão, na vida da pessoa que foi chamado por Deus, que foi escolhido por Deus, a oração, ela é precisa, a oração é essencial na vida de quem foi chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Então veja bem que Jesus falou para os discípulos: Orai para que não entreis em tentação. Então sabemos que a tentação vem, a luta vem, a peleja vem, a batalha vem, mas nós temos que travar as nossas lutas, as nossas guerras, nossas pelejas, nós temos que travar em oração, perante o Pai, perante o Filho e perante o Espírito Santo de Deus. E diz a Bíblia ali, e apartando-se dele cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia
não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então o cálice que Jesus ele tinha que beber, ele ia beber, porque depois dessa oração ele ia ser preso. Depois dessa oração, Pedro ia negar Jesus. Depois dessa oração, ele ia passar pelos tribunais da terra, ali em Jerusalém, e para depois ser crucificado. Então o cálice é a crucificação e tudo aquilo que Jesus passou por mim e por você. Ele disse: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando ele orava ao Pai, ele dizia: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade do Senhor que prevalece em nossas vidas, irmãos. É sempre a vontade de Deus que tem que prevalecer. Não pode prevalecer a nossa vontade, mas a vontade de Deus dirigida pelo Espírito Santo. Muitas vezes também temos que tomar cálices, passar por cálices, coisas que não queremos, né? Mas todavia muitas vezes temos que passar porque é um plano de Deus. Deus tem um plano muitas vezes maior na nossa caminhada, na nossa jornada. Então temos que vencer em nome de Jesus. Então que a vontade do Senhor, que a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, ela venha permanecer na tua vida. Ore, busque a Deus e que a vontade do Senhor possa prevalecer na tua vida. E em nome de Jesus, como Jesus venceu os seus algozes, venceu a cruz, venceu quando foi preso, tudo que ele passou, ele venceu. Ele trocou uma coroa de espinho por uma coroa de glória. Então, como Jesus venceu, você também vai vencer. Nós venceremos, a igreja vai vencer. A Bíblia diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então você também vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Você vai vencer pelo sangue de Cristo. A igreja vai marchar e vencer pelo sangue do Cordeiro sempre. É o sangue do Cordeiro imaculado do Senhor Jesus Cristo que nós vencemos. E diz a Bíblia aqui, irmãos, que quando ele orava, a Bíblia diz que um anjo do céu o confortava. Então eu quero te dizer também que os anjos do Senhor, eles descem para te confortar nessa peleja, nesse cálice, nessa batalha que você está passando. Como o anjo veio e confortou o Senhor Jesus, eu creio que os anjos do Senhor também descem nos confortar. Os anjos vêm para nos guardar, nos livrar e nos ajudar também na peleja terrena. Rabadagasui Jodeclai Surianda Ramanai. Receba essa palavra no teu coração, porque o anjo do Senhor te visita nesta manhã para você vencer todas as batalhas, todos os cálices da tua vida. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa renovar mais e mais a tua vida na presença do Senhor. Vença em oração, vá para o Getsemane, vá para o Monte das Oliveiras, aleluia, no teu quarto, separe um lugar, e esse lugar vai ser consagrado como Monte das Oliveiras. Esse lugar vai ser consagrado como Getsemane das tuas orações, onde você vai travar as pelejas e vai vencer no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe com essa palavra. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, essa pessoa que vai ouvir esse áudio. Que o Espírito Santo renove desde a planta dos pés, o alto da cabeça, que o milagre, que a cura, que a libertação, que o fortalecimento espiritual venha sobre a vida dela agora, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus Cristo.